É, avancemos, que o nosso tempo urge. Eu, como eu disse, eu vou deixar a ideia, a gente deixar a meia hora final para que vocês possam fazer perguntas, considerações, e eu tente responder a elas. Então, a ideia é que até 8h30, 8h40, mais tardar, eu termine a apresentação no ponto até onde eu conseguir ir. Como eu disse, a ideia é que a gente volte ao que eu não consegui abordar nessa aula, numa aula futura, para que vocês possam, porque a gente possa interagir. A ideia é essa. Mas vamos lá. Como eu separei para vocês, eu separei algumas partes do livro para usar como referência, né? O livro tem um prefácio geral, prefácio do livro inteiro. Cada parte, né, o antissemitismo, o imperialismo e o totalitarismo, cada um deles tem um prefácio específico. Então, eu disponibilizei para vocês o prefácio geral, o prefácio específico do totalitarismo, que é o último dos livros, o último das seções do livro, e os dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 4, movimento totalitário e ideologia e terror, respectivamente. Aqui eu vou fazer uma breve passagem sobre o que está no prefácio geral do livro, que ela inaugura o texto do livro com esse prefácio. E nesse sentido, ela já começa o livro, né, anunciando para a gente que o totalitarismo representa um ponto de ruptura extrema da civilização europeia, né? É algo inaudito que causa um rompimento radical, extremo, profundo na civilização europeia. E é interessante como aqui, no próprio prefácio, ela já anuncia uma postura que vai acompanhar o resto da obra dela, que é uma crítica a perspectivas históricas, né, historiográficas, que operam pela lógica ou do progresso ou da ruína. O que significa uma lógica, uma perspectiva histórica, historiográfica, que opera pela lógica do progresso ou da ruína? Ou seja, a ideia de que a história dos homens, a história da humanidade, caminha ou para o progresso ou para a decadência. Essa é uma leitura que ela rejeita. Nesse sentido, o totalitarismo ele não deve ser pensado nem como uma espécie de ponto fora da curva numa trajetória de progresso da humanidade e nem como um sinal de que a humanidade está indo para a decadência. Não é isso. Não é nesses termos em que ela vai fazer a leitura dos regimes e do fenômeno totalitário. Uma forma, talvez, de entender a perspectiva compreensiva dela, né? E aí eu vou citar textualmente um trecho que aparece na página 12 da minha edição e da edição que eu disponibilizei em PDF para vocês. Abre aspas, né? Compreender, e essa é a tarefa que ela está se colocando aqui, né? Tentativa de compreender os regimes totalitários. Voltando, né, à citação textual. Compreender não significa negar nos fatos o chocante, eliminar deles o inaudito, ou, ao explicar os fenômenos, utilizar-se de analogias e generalidades que diminuam diminuam o impacto da realidade e o choque da experiência. Significa, antes de mais nada, examinar e suportar conscientemente o fardo que o nosso século colocou sobre nós, sem negar sua existência, nem vergar humildemente ao seu peso. Compreender significa, em suma, encarar a realidade sem preconceitos, com atenção. Resistir a ela, qualquer que seja. Ou seja, para ela, e eu estou citando esse texto aqui, ipsiliter, a ideia de ler os acontecimentos vinculados aos regimes, ao fenômeno totalitário, por essa perspectiva que pensa a história humana do ponto de vista do progresso ou do ponto de vista da ruína, da decadência, é se negar essa tarefa de compreender o significado específico desses fenômenos, né? Se negar a encarar a realidade
singular desses fenômenos, encarar esse fardo que é o fardo, segundo ela, do nosso século, do século XX, do qual ela está falando. Eu acho que isso é importante, chamar atenção para qualquer um que venha ler esse texto. Mais à frente, né, ela começa a tentar circunscrever, afinal de contas, o que é o totalitarismo, né? O que significou, significou esse tipo de regime, esse fenômeno. E ela começa a dar algumas pistas disso, de um fenômeno que é difícil de descrever, justamente porque a gente não tem a possibilidade de fazer analogias históricas a respeito dele. E ela começa pelo óbvio, né? Algo que já aparece na própria palavra, que o totalitarismo o regime totalitário, o regime totalitarista envolve uma tentativa de domínio total. O que significa esse domínio total? A gente vai tentar explorar mais à frente. E esse domínio total é uma resposta, é uma espécie de resposta a alguns impasses com os quais esses regimes se defrontam. Que impasses são esses? Ele elenca alguns. Primeiro, é um mundo que está operando, né, uma época que está operando na impossibilidade de previsão do futuro. Né? O futuro estava se tornando cada vez mais imprevisível. E havia, além disso, né, uma crise, uma perda dos padrões de comportamento coletivos. Outro dado interessante que ela chama a atenção, né, desse contexto, desse caldo em que os regimes totalitários aparecem, é uma certa crença na onipotência humana, que, paradoxalmente, convive com uma experiência pessoal da própria impotência, ou seja, é uma crença de que a espécie humana no limite, ou perto do limite, onipotente, mas que cada pessoa, individualmente, cada indivíduo, vive na experiência da sua própria impotência. E isso produz um mundo onde a gente tem que lidar com a incompatibilidade do poderio real da espécie, né, da gente como espécie, dessa incompatibilidade desse poder com o mundo próprio onde a gente vive. E isso produz para ela a incapacidade da gente viver nesse mundo que é criado por esse poder absurdo que os humanos têm na época em que os regimes surgem. Isso gera, entre outras coisas, também a impossibilidade de compreender esse mundo. Esses são alguns dos impasses diante dos quais os regimes totalitários vão tentar oferecer uma resposta. E uma resposta que é absurda, que produz uma catástrofe, mas que é uma tentativa de dar resposta a esses impasses. E deixando claro que esses impasses não são produzidos pelos regimes totalitários. Eles, na verdade, são as condições de possibilidade do surgimento desses regimes. Ou seja, eles já existiam antes desses regimes chegarem ao poder. Então, nesse sentido, é importante, ela tenta deixar isso claro, que não há qualquer possibilidade mais de uma atitude nostálgica diante do passado anterior à catástrofe totalitária. O totalitarismo é uma espécie de, usando uma imagem de um pensador chamado Alexis Tocqueville, que é um pensador que ela gostava muito, pensador francês do século XIX, o totalitarismo é uma espécie de corrente subterrânea da história ocidental, que traz consigo uma combinação nova, realmente antes nunca vista, mas uma combinação de elementos que, como eu disse, eles mesmos não são novos e não são necessariamente totalitários. Sendo assim, qualquer atitude nostálgica diante do passado, né, diante de uma certa herança que o passado nos lega,
não faz sentido, porque se esse passado nos lega algum tipo de elemento que nos permite essa nostalgia, também nos lega esses elementos que tornaram possíveis os regimes totalitários. E nesse sentido, e aí o argumento dela avança mais ainda, a partir do surgimento dos regimes totalitários, esses regimes totalitários também passam a fazer parte dessa herança do passado. Ou seja, não tem como ser nostálgico do passado anterior ao regime, a existência dos regimes totalitários. Porque agora, no nosso passado, os regimes totalitários também participam como um elemento. Então, há uma recusa dela de qualquer tipo de nostalgia conservadora ou reacionária nesse sentido, né? Que se o mundo voltasse ao que era antes, tudo seria melhor. Não há essa possibilidade. E é justamente aquilo que já existia antes que tornou possível o surgimento dos regimes totalitários. Isso para finalizar uma exposição relativamente breve do prefácio geral, que começa na página 11 do livro, desse prefácio geral que eu quis apresentar aqui para vocês.